Olá, alunos do terceiro ano, como estão? Todos bem? Espero que sim. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 57 da disciplina de matemática. Antes então, sempre com seu caderno, lápis e borracha, para você ir fazendo as anotações da nossa aula, ter o seu caderno sempre organizado, o que também te ajuda depois quando você precisar realizar atividade no final da aula, para você ter um material a mais para você consultar e te ajudar nas respostas, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre gráficos e tabelas, ok? Vamos aprender, então, um pouquinho mais sobre eles, como que a gente constrói um gráfico, como que a gente constrói uma tabela, como que eu transformo gráfico em tabela ou tabela em gráfico. Então, tudo isso a gente vai aprender na nossa aula hoje. Os objetivos dela, então, compreender o conceito de gráficos e tabela, então, o que é um gráfico, o que é uma tabela, ler e interpretar gráficos e tabelas. Então, quando eu me deparar, com um gráfico, com uma tabela, como que eu vou entender as informações que tem ali? E também construir gráficos e tabelas, que é bem fácil, gente. A gente vai aprender na nossa aula que não é difícil a gente fazer um gráfico ou uma tabela. Então, vamos lá. Gráficos e tabelas. Os gráficos e as tabelas são usados para representar informações que envolvam números de maneira mais simples e mais fácil de ser compreendida. Então, na tabela ou no gráfico, a gente vai ter informações sobre alguma coisa. Essas informações no gráfico e na tabela, elas ficam mais simples da gente compreender. No gráfico, por exemplo, a gente compreende visualmente, fazendo a comparação dos gráficos de um item para o outro. Então, ele facilita que a gente compreenda essas informações. Onde a gente vai encontrar, então, gráficos e tabelas? Os gráficos e tabelas podem ser encontrados em jornais, revistas, folhetos, na televisão, entre outros meios de comunicação. Então, eu vou encontrar ele em diferentes tipos de meio de comunicação. No meu livro didático, eu posso ter um gráfico, uma tabela, em qualquer uma das disciplinas. Onde eu tiver algumas informações, em números, eu posso utilizar gráficos e tabelas para facilitar a compreensão do leitor. Nos gráficos e nas tabelas, podemos representar resultados de pesquisas, resultados de eleições, quantidades de vendas de um produto, entre muitas outras situações. Então, por exemplo, eu vou fazer a pesquisa na minha sala de aula com os meus colegas, com os meus alunos, de qual é a cor preferida, ok? Então, eu vou pesquisar. Alguns vão responder azul, outros rosa, amarelo, verde, enfim. E a gente vai, então, anotando essa quantidade de preferências de cada um. Esse resultado eu posso representar em uma tabela ou em um gráfico. Mas, então, eu vou fazer uma pesquisa sobre o tipo de livro, sobre o gênero textual preferido, sobre o dia da semana preferido, sobre a altura, fazer uma pesquisa da altura dos alunos, quem é mais alto, quem é mais baixo, enfim. Eu posso fazer gráficos e tabelas sobre vários assuntos, sobre vários tipos de pesquisa, sobre os resultados, então, dessas pesquisas, sobre, por exemplo, um mercado vai fazer um gráfico sobre qual produto é mais vendido, enfim. Nós podemos fazer gráficos e tabelas sobre vários assuntos. Então, vamos começar, então, pelas tabelas. As tabelas são formadas por linhas e por colunas. Então, linhas são na horizontal, ok? Essas são as linhas. As colunas sempre na vertical. Então, a tabela ela é construída dessa forma, com linhas na vertical e colunas, com linhas na horizontal e colunas na vertical. A tabela pode trazer vários tipos de informações que vão além de números. Existem tabelas de preços, tabelas de capitais, de idades, tamanhos, entre muitas outras. Então, as tabelas, elas podem conter também vários tipos de informações. Vamos ver, então, alguns exemplos.
Aqui então no primeiro, nós temos um exemplo de uma tabela para representar os estados da região norte e suas capitais. Então observem que nós não temos números nessa tabela, certo? Nós temos informações, mas elas não são números. Mas eu também posso utilizar uma tabela para representar essas informações e deixar elas mais fáceis de ser compreendidas ou de eu encontrar determinada informação aqui. Então, nós temos aqui primeiro os estados da região norte, e aí a gente tem os estados. Então, aqui nessa primeira coluna, nós temos o nome dos estados da região norte. Nessa coluna, nós temos as siglas, que então são aquelas letrinhas que a gente usa para representar o nome de um estado, ok? E aqui, então, nós temos a capital, as capitais desses estados. Então, por exemplo, aqui eu sei que o estado é o Acre, a sigla é AC e a capital do Acre é Rio Branco. Ah, mas eu quero saber do Pará. Então, eu vou lá e encontro o estado do Pará. A sigla do Pará é o P e o A. Qual é a capital do Pará? Belém. Então, na tabela, eu tenho de uma maneira simples as informações que eu preciso sobre os estados e as capitais, né? Diferente se eu pego um texto e lá eu tenho o Acre, é um estado que se representa pela sigla AC, a capital do Acre é Rio Branco. Então, eu tenho de uma maneira mais simples essas informações, ok? Então, eu sei aqui, por exemplo, o estado do Amazonas é representado pela sigla AM e a capital do Amazonas é Manaus, ok? Então, é mais fácil de eu encontrar essas informações. Então, esse aqui é um exemplo de tabela em que eu não tenho números. Então, eu posso usar as tabelas para representar outros tipos de informações também, que vão além de números. Aqui, então, nós temos mais um exemplo, agora utilizando números. Então, nós temos aqui uma tabela que representa, então, as notas de alguns alunos. Então, foi feita essa tabela. Então, aqui nós temos o nome do aluno, dos alunos, e as disciplinas, matemática, português, história, geografia, ciências. E a nota de cada um deles em cada uma dessas disciplinas. Então, também para ficar mais fácil de eu encontrar essas informações, também então foi feita uma tabela, ok? Então eu quero, por exemplo, saber a nota de geografia do Ricardo. Então eu vou lá, encontro o nome do Ricardo, vou até a disciplina de geografia e sei que ele tirou 8. Ah, agora eu quero saber que nota que o Pedro tirou em história. Então vou no nome do Pedro, até a disciplina do História e sei que ele tirou 8,5. Então, nessa tabela eu encontro as informações sobre as notas desses alunos. É uma maneira de simplificar também, deixar mais fácil essas informações, ok? Então, no primeiro exemplo, a gente viu um exemplo de tabela, em que a gente nem usou números, é uma tabela de estados e capitais, ok? E aqui nós temos, por exemplo, uma tabela aí utilizando números para a gente exemplificar as notas de alguns alunos de uma determinada turma, ok? As tabelas, elas são usadas como referência para construir os gráficos. Então, quando eu vou fazer um gráfico, antes do gráfico, eu tenho uma tabela. Por quê? Porque lá na tabela eu vou ter o resultado daquela pesquisa, por exemplo. Eu quero saber qual o dia da semana preferido da turma, né? Qual o dia que cada um mais gosta. Então, para eu ter esse resultado, eu vou fazer primeiro uma tabela. Eu vou colocar lá, né? O João gosta da segunda, a Maria gosta da quinta-feira, a Paula gosta do sábado e assim por diante. E ali eu vou ter os resultados de quantos alunos gostam da segunda, quantos gostam da terça e assim por diante. Depois, então, que eu tenho esses resultados lá na tabela, eu vou, então, poder fazer o gráfico, porque eu já tenho as informações que eu preciso. Então, as tabelas, elas fornecem as informações para a construção dos gráficos. Então, quando eu vou fazer um gráfico, eu vou precisar também da tabela para me ajudar. Então, agora nós vamos ver alguns exemplos de tabelas e gráficos sobre o mesmo assunto para a gente entender um pouquinho melhor. Então, aqui, por exemplo,
Uma fábrica de bicicletas vendeu as seguintes quantidades em cada mês de 2020 e representou em uma tabela. Então, janeiro, 48, em fevereiro vendeu 52, em março 60, em abril 55, em maio 45, em junho 59, em julho 67, em agosto 50, em setembro 62, em outubro 41, em novembro 74 e em dezembro 70. Então, se eu quero saber quantas bicicletas vendeu em outubro, eu vou lá no mês de outubro e eu tenho essa informação. Ou eu quero saber em que mês que foram vendidas 60 bicicletas. Aí eu vou aqui no 60 e aí eu vejo o mês que está relacionado a esse número, ok? Então, aqui eu tenho o resultado dessa pesquisa, dessas informações que eu preciso, que é a quantidade de bicicletas vendidas em cada mês, ok? Agora eu vou passar isso para um gráfico. Então, aqui eu tenho as mesmas informações da tabela, mas representadas em um gráfico. Então, no gráfico, a quantidade é representada, então, por essas colunas aqui, ok? Dependendo da quantidade, vai determinar o tamanho da coluna. Então, aqui eu tenho de 10 em 10. Então, cada linha dessa aqui representam 10 bicicletas. Então, 0, 10, 20, 30, 40, até o número 80, certo? Então, em janeiro, eu sei que foram vendidas entre 40 e 50. Ele não chegou lá no 40. Então, em janeiro foram vendidas 48. Aqui eu tenho representado. Em fevereiro, já sei que foram vendidas mais de 50. Em março, foram vendidas 60 e assim por diante eu vou tendo essas informações. Se eu quero saber qual foi o mês que foram vendidas mais bicicletas, então eu sei que é o mês em que a coluna está maior. Então, foi o mês de novembro, o mês que foram vendidas mais bicicletas. E qual mês foram vendidas menos? Então, eu já consigo visualizar aqui que foi outubro, porque outubro é o mês que está com a coluna menor, ok? Então, eu tinha aquelas informações na tabela e da tabela eu passei elas para um gráfico. Então, aqui eu consigo ver qual mês foram vendidas mais ou menos. Como os números do resultado da tabela eram maiores, eram 40, 50, 60, a gente fez aqui de 10 em 10. Mas se, por exemplo, nós tivéssemos como resultado número 5, 8, 2, aí eu poderia fazer de 1 em 1 também, ok? Aí vai depender do resultado, se são números maiores ou se são números menores, se aí eu vou fazer de 1 em 1 ou vou fazer de 10 em 10, ok? Vamos aqui então. Na tabela e no gráfico, podemos ver qual mês foram vendidas menos bicicletas e em qual mês foram vendidas mais bicicletas. Além de vermos a quantidade de vendas em cada um dos meses do ano. Então, a gente consegue comparar qual mês teve mais, qual mês teve menos, de uma maneira mais simples, de uma maneira até mais rápida, né? Se eu for comparar, então, aqui voltando entre janeiro e maio, por exemplo, qual mês teve mais vendas? Então, eu sei que foi janeiro, porque ele está aqui com a coluna maior. Então, a gente também consegue fazer essas comparações com mais facilidade, ok? Aqui, então, agora nós temos mais um exemplo, ok? Vamos ver aqui. A professora do terceiro ano fez uma votação entre os alunos para escolherem um representante da turma. 4 alunos se candidataram: o Pedro, o Igor, a Ana e a Carla. Vamos ver na tabela a quantidade de votos que cada um recebeu. Então, desses 4 alunos, eles iam ser votados pelos colegas. O Pedro recebeu 6 votos, o Igor 5, a Ana 9 e a Carla 5 também. Então, aqui nós temos uma tabela. Nós temos o nome dos alunos e a quantidade de votos que cada um recebeu, ok? Então, o resultado está representado em uma tabela. Agora, nós vamos representar ele em um gráfico,
ok? Então, aqui eu tenho os mesmos resultados, só que em outro tipo de representação. A professora, então, representou a quantidade de votos de cada um em um gráfico para mostrar qual aluno havia conseguido mais votos. Então, apenas olhando, eu já sei que quem recebeu mais votos foi a Ana, certo? Eu nem sei a quantidade exata, né? Apenas olhando o gráfico de quantos votos, mas eu já sei que ela teve mais. Aqui, então, nós representamos de 2 em 2, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, o Pedro teve 6, o Igor 5, a Ana 9 e a Carla 5 também. Então, eu já sei que a Ana teve mais votos, o Igor e a Carla empataram com menos votos também. Então, observando esse gráfico, nós podemos observar que a Ana recebeu mais votos e por isso, então, ela foi eleita representante da turma. E que Igor e Carla receberam a mesma quantidade de votos. E ali a gente já consegue comparar que a coluna de cada um deles era do mesmo tamanho, ok? Então, nós pegamos a tabela que tinha o nome de cada um e a quantidade de votos e transformou em um gráfico. O que é bem importante, tanto quanto a gente for fazer uma tabela e principalmente quando a gente vai fazer o gráfico, é o uso de régua. Não esqueçam, para ele ficar bem certinho, com o tamanho correto que a gente quer, né? Às vezes eu não vou usar e aí o que teve mais votos, por exemplo, fica com a coluna menor, não pode. Então a gente precisa sempre lembrar de utilizar a régua para fazer ele bem certinho, com o tamanho correto, ok? Os gráficos e as tabelas nos ajudam a compreender informações importantes. Por isso é importante estudarmos e aprendermos a entender e construir também gráficos e tabelas, certo? Então, se eu entendo para eu tirar as informações de um gráfico ou de uma tabela, eu vou conseguir também construir um gráfico e uma tabela. Lembrando que para eu construir um gráfico é importante que antes eu tenha uma tabela, porque ali na tabela eu vou ter as informações que eu preciso. Se eu vou, por exemplo, fazer um gráfico sobre gostos musicais, então qual é o estilo musical, quantos gostam daquele estilo, para então a gente construir um gráfico. Então, antes do gráfico, é importante, fica mais organizado, mais fácil se a gente tiver a tabela também, ok? Muito bem, então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, assistam a nossa aula novamente, leiam os nossos slides com bastante atenção para que não fique nenhuma dúvida, ok? E depois, com muita atenção, muito capricho, vocês realizam a nossa atividade sobre a aula de hoje, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!